Olá, pessoal do CEPI Silvio de Mello. Espero que seja tudo bem com vocês. Para essa semana, no nosso aula de física, eu preparei aí para vocês da segunda série. É um experimento que vou fazer lá na plataforma PET de simulados, né, da Universidade do Colorado. Nós já fizemos alguns experimentos nessa plataforma, então vamos continuar aí os nossos estudos, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês para maiores detalhes a respeito dessa experiência. Bom, você está vendo aí a tela, né, de acesso. No capítulo 6 aí do nosso livro, da página 94 à página 105, você tem detalhes a respeito dessa experiência, né, que é o estudo dos gases, né, e no estudo desses gases, nós vamos chegar à equação do gás ideal, né, que é o objetivo do estudo, tá bom? E nessa experiência, eu cito para vocês três situações. Que é a transformação isotérmica, conhecido como lei de Boole, né? Quando a temperatura é constante. Também cito o caso da transformação isobárica, conhecido como lei de Charles e Gay-Lussac, quando a pressão é constante, né? E também a transformação isovolumétrica, também conhecida como lei de Charles, para transformações isovolumétricas, ou o volume é constante. Ou seja, note que nós temos aí três variáveis: pressão, volume e temperatura. Três variáveis. Ou seja, sempre na minha experimentação, eu vou fixar uma variável e vou movimentar as outras duas. Sempre assim. A minha sugestão é que você faça as três experiências, as três experimentações. Mantendo temperatura constante, experimenta. Depois mantém pressão constante, experimenta. Depois mantém volume constante e experimenta. Tá bom? De qualquer forma, se você tiver dificuldade, faça pelo menos uma dessas experiências, né? Pelo menos uma, tá bom? Nessa experimentação, eu gostaria que você experimentasse, né? Formulasse uma hipótese a respeito daquilo que você está fazendo e construísse uma tese. Esse seria o ideal, né? Você vai clicar aqui para acesso à plataforma, tá bom? E para não ficar só na experimentação, você vai clicar aqui para registrar a sua experiência, tá? No Google Formulários, tá bom? No mais, eu vou mostrar para vocês detalhes agora dessa experiência, né? E eu me coloco à disposição de vocês aí para estar respondendo dúvidas que ficar no privado, tá bom? Vamos lá para a plataforma. Então, aqui na plataforma, no site da Universidade do Colorado, né? PET. Então, nós temos aí, observe que os parâmetros, né? Volume, pressão e temperatura. Aqui que eu vou marcar se o volume é constante, se a pressão é constante, se a temperatura é constante, tá bom? No nosso caso aqui, eu vou deixar livre. Então, tanto o meu volume, quanto a minha pressão, quanto a minha temperatura vão variar, tá bom? A quantidade de o gás que eu vou colocar aqui na câmara, aqui dentro, é pesada, tá bom? Então, eu vou colocar 100 dele. E a gravidade aqui no caso, eu vou colocar a gravidade, um pouco de gravidade, né? Eu não vou deixar nem sem gravidade, nem zero gravidade e nem muita gravidade. Observe que eu coloquei um pouco de gravidade. Observe que a temperatura está variando bem rápido, né? Olha só, chegou a quase 1000 Kelvin, né? 880 Kelvin, né? A temperatura está variando. Olha só. Observe que eu não tinha volume zero, e eu coloquei 100 moléculas, né? Cada bolinha dessa representa uma molécula, né? De um certo gás. E a hora que eu inseri ela, tanto a minha pressão, se você observar, a pressão era zero, quanto a minha temperatura estava bem baixa, também não era zero, mas era bem baixa. A hora que eu inseri a quantidade, então tanto a minha pressão, quanto o volume, quanto a temperatura variaram, tudo ao mesmo tempo, né? Observe só, então, essa situação. Então, eu não vou habilitar mais nenhum recurso, né? Eu vou só agora colocar aqui a ideia de fogo,
tá? Observe que eu estou aqui na propriedade dos gases, tá bom? Então, eu vou aumentar a nossa temperatura aqui, ó. Então eu posso tanto diminuir a temperatura, tá? Eu posso tanto diminuir a temperatura, colocando, aí ele coloca gelo, né? Observe que a nossa temperatura está caindo. Quando está caindo a temperatura, o que está acontecendo com o nosso volume, né? Nosso volume está permanecendo o mesmo, né? O volume continua com as 100 moléculas lá, não está diminuindo não, né? E eu vou soltar agora. Então, nossa temperatura está próxima a 500 Kelvin, né? A pressão diminuiu bastante, né? Então, agora eu vou aumentar bastante a minha temperatura, né? Então, eu vou segurar agora, olha, eu vou colocar, então, eu vou aumentar calor, né? Eu vou colocar fogo, vou aumentar aí próximo a 1000 Kelvin, tá? A 1000 Kelvin, tá bom? Então, o volume está permanecendo o mesmo, né? O volume é o mesmo. E eu estou colocando mais calor, né? E o que está acontecendo com a minha temperatura? Eu estou colocando mais energia, minha temperatura está subindo, né? E a pressão? Observe que eu estou colocando calor, está aumentando a temperatura, e a pressão, o que está acontecendo com a pressão? Também está fazendo o quê? O que está acontecendo com a pressão? Está aumentando também a pressão? A pressão estava 23 centésimos de atm, agora está para 32 atm, tá vendo? A pressão está aumentando, né? Então, eu estou aumentando a temperatura, está aumentando a pressão. E o volume está permanecendo constante, né? O volume não está alterando, né? Então, agora, olha só, eu vou parar, né? E agora eu vou mexer na pressão, tá? Vou mexer na pressão. Tá vendo esse homenzinho aqui, ó? Ele vai fazer força, né? Eu vou pegar esse homenzinho agora, vamos mexer nele aqui, ó. Olha só o que vai acontecer com a minha temperatura. Estou mexendo a temperatura. E o que está acontecendo com a pressão? Olha só, a pressão está aumentando, a temperatura está subindo bastante. Olha só o que está acontecendo. Estou mexendo, estou diminuindo o espaço, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentando a pressão, né? Então a pressão aí agora, ó, está de 1 atm. Olha só, estou diminuindo a pressão, ó. Estou diminuindo a pressão, estou diminuindo o tamanho do produto. O que está acontecendo com a minha pressão? Está aumentando, né? Bastante, ó. Tô só aumentando a pressão, ó. Então, olha só, a pressão está quase 5 atm, né? Então, estou diminuindo o meu espaço, estou diminuindo o meu volume, né? A quantidade de massa na câmara continua 100, sem partículas, né? Sem bolinha. A minha pressão aumentou, a minha temperatura aumentou bastante e a minha pressão está muito alta, né? Seis vezes basicamente a pressão a nível de praia, né? Bom, olha só o que eu vou acontecer, meus alunos. Eu mantive agora e eu vou aumentar a temperatura. Tá próxima a 2000 Kelvin, né? Eu vou aumentar a temperatura, eu vou aumentar mais a temperatura. Eu poderia aumentar o volume, né? Poderia colocar mais partícula, né? Porque a pressão aqui já está grande, tá vendo? Eu estou fazendo pressão, a força, a pressão está muito grande, mas eu vou aumentar a temperatura. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou aumentar a temperatura, vai aumentando a temperatura, né? Quando eu aumento a temperatura, forneço calor, né? Forneço energia, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão e vai aumentar a temperatura, né? Olha só o sistema. O sistema já está quase entrando em colapso, né? Olha só, estourou. A pressão foi muito alta, explodiu. Houve uma explosão devido ao quê? Pressão muito alta, né? Então, olha só, aí eu posso reinicializar o experimento. Olha só, vou reinicializar o experimento. Reinicializei. Faço de novo, né? Posso manter aqui, ó, posso colocar material leve, né? Vamos colocar 1000 aí do material leve, ó, 1000. Vou manter uma pressão, a gravidade muito alta. Então aqui, ó, 1000 do objeto, né? Observe que a pressão está zero e a temperatura era zero. Quando eu coloquei os 1000 e aumentei a gravidade, o que aconteceu? A temperatura já saltou de zero para 300 Kelvin, né? E eu coloquei gás de massa, gás leve, né? Um gás leve, 1000 partículas, né? De um gás leve, né? O
que aconteceu com a minha temperatura, né? A temperatura está ok? Saiu de 0 Kelvin e foi para 366 Kelvin. A pressão está muito baixa, né? A pressão está muito pouca, porque o volume, o espaço aqui é muito grande, né? Vamos começar a diminuir o espaço. Antes de mexermos no volume, então vamos diminuir aqui, ó. Vamos diminuir. Quando eu diminuo, quando eu vou diminuindo o meu volume, né? Quando eu vou diminuindo o meu volume, o que vai acontecendo com a minha temperatura? Vai aumentando, né? E a minha pressão? Minha pressão. Eu vou diminuindo o volume, a minha temperatura vai subindo, a minha pressão vai. O que está acontecendo com a pressão? Subindo também, né? Agora, olha só. Então, eu posso fazer isso, né? Parou. Eu posso fornecer mais energia, né? Se eu fornecer mais energia, o que vai acontecer com a minha temperatura? Vai subindo demais, né? Minha temperatura vai subindo bastante. Estou fornecendo mais energia. Olha a pressão. Tanto eu estou fornecendo mais energia, tanto a minha pressão quanto a minha temperatura vão subindo. Eu estou fornecendo mais temperatura, né? Mais energia. O que vai acontecendo com as minhas moléculas? Olha só, eu não tinha 1000. O que está acontecendo com elas? Ó? O que está acontecendo com elas? Vai diminuindo o meu volume. O meu volume está diminuindo. Estou fornecendo mais energia. O meu volume vai diminuindo. A minha temperatura vai subindo e a minha pressão vai subindo. O meu volume vai caindo, a quantidade de partículas vai diminuindo. Olha só o que está acontecendo. Então, essa é a experiência que eu quero passar aqui. Basicamente, vai ser isso que vocês já fazer nessa fase, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o formulário que você vai preencher. Então, o formulário aqui é, tá? Nosso formulário. Você tem o laboratório dessa série, semana de 3 a 7 de agosto, né? São completos. Coloca a turma que você participa. Aí você vai escrever, né? Qual é o nome do experimento realizado no simulador da plataforma PET Simulation, né? Aí você é só pegar o nome lá do experimento. Se você, qual o experimento que você fez, né? Aí tem uma opção se você fez os 3, né? Mas se você fez o único, você fez pressão, você marca pressão. Se você fez temperatura, você marca temperatura constante, é o que você achou constante, né? Se você fez os 3, pressão, temperatura e volume, né? Com os 3 experimentos constantes, né? faz a pressão, depois repete o experimento com temperatura constante, depois repete o experimento com volume constante, tá bom? Você registra lá no final o que você fez com os 3 experimentos, tá bom? E qual foi o gás que você utilizou? Se foi a espécie pesada ou a espécie leve, né? A gravidade, se você colocou gravidade zero, colocou gravidade média, ou colocou muita gravidade. Também sobre o uso de ferramentas, se você utilizou algum recurso, sim, marca sim, se não, marca não, tá? Se utilizou ferramentas de medida, qual foi a ferramenta de medida, escreva aí, você só pedir lá na própria plataforma, tá? A informação. Sobre a opção, as opções avançadas, se você utilizou, marca sim, se você não utilizou, marca não. Se você utilizou, marca qual foi, tá? Eu escrevo se você não utilizou, não utilizou, né? No controle de calor, se você aumentou a temperatura, se você acrescentou energia, se você recebeu energia, né? Você coloca. E a sua experiência, você fez a sua estimação, né? Formula a hipótese, você chegou à conclusão. E por fim, você fez a experimentação, formulou a hipótese, e quando você vai formular, por exemplo, a hipótese que eu vou
Qual a hipótese que eu vou formular? Por exemplo, no experimento que eu fiz, por exemplo, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o seguinte, formular a hipótese. Sempre que eu aumento a temperatura, tanto eu estou fornecendo energia, né? Eu estou aumentando a temperatura, fornecendo energia, tanto a minha pressão quanto a temperatura vão aumentar. E o meu volume vai diminuir. Então, olha só, estou formulando hipótese. Aí eu repito esse procedimento. O que vai acontecer? Então, eu estou chegando a uma tese, né? E se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer com a minha temperatura? Vai aumentar? Se eu diminuir a minha pressão, o que vai acontecer com a temperatura? Vai aumentar? Então eu vou formulando, eu vou chegando a uma ideia para me relatar o que eu aprendi nessa minha experiência, tá bom? No mais, eu me coloco à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, e basta me chamar no privado. Bons estudos e até a próxima.